Pode ser, meus queridos. Deus abençoe sua vida, a minha vida, nossas vidas. Estamos reunidos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, nós viemos aqui pedir para que o Senhor venha fazer um milagre em nossas vidas. Nós precisamos de um milagre mesmo. Vários milagres. Deixa eu só pegar uma folhinha onde tem anotado os pedidos de oração. E eu convido você a orar essa noite, para que Deus venha abrir os céus, derramar as suas bênçãos, nos visitar e nos fortalecer espiritualmente, principalmente porque nós estamos precisando muito de um reavivamento no nosso meio. Nós precisamos, as notícias do nosso meio são terríveis, as ações dos nossos líderes são terríveis. Os escândalos que estão acontecendo são terríveis. E nós precisamos de um reavivamento. Precisamos que Deus faça um mover no nosso meio. Levante pessoas para que a palavra dele seja pregada e também que o nome dele seja glorificado em todas as nações. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus. Agradecemos pelo que o Senhor já tem feito, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor visite as nossas vidas aqui essa noite, durante essa live, ou mesmo durante todo o tempo que esse vídeo estiver no ar, Senhor. As pessoas que precisam do teu mover, do teu tocar, nós colocamos nas tuas mãos. Meu Deus, eu peço pela vida do André, Pai. Peço para que o Senhor venha fazer um grande mover na vida dele, abençoar a ele e a sua família. Pai, que o Senhor venha se manifestar a ele de uma maneira especial. Peço, Pai, pela vida da Stephanie, que está com um tumor, Pai. E o Senhor tem todo o poder para arrancar e esmagar esse tumor em nome de Jesus. Agradecer pela vida da Ana Laura, filha do nosso irmão Alain, pela recuperação que ela está tendo depois da cirurgia. Senhor, pedimos que o Senhor venha tocar, Pai, essa criança, que o Senhor venha colocar a sua mão sobre ela, e que o Senhor, meu Deus, ponha a sua mão sobre aqueles pezinhos, que o Senhor venha consertar, que o Senhor venha fazer um mover na vida daquela criança. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, Pai, a vida da Rosângela, nora do Cabo Faria. Meu Deus, coloca a tua graça sobre ela, abençoa, cura, Pai, liberta de todo mal. Meu tio Arnaldo também, que está internado, peço para que o Senhor visite a vida dela, a vida dele. Que o Senhor também visite a irmã Augusta, Pai, nesse momento, que está em tratamento lá em São Paulo. A vida da Lady Mar, Senhor. Que o Senhor venha libertar das drogas, do álcool, de todo o vício. Que o Senhor venha fazer um mover grandioso nessa vida, trazer de volta para a tua casa. Nós sabemos que o Senhor tem um grande plano nessa vida. Nós pedimos para que o Senhor venha restabelecer, Pai, o coração daquela moça. Que o Senhor venha trazê-la de volta, que o Senhor venha restaurar a ela. Pai, eu também peço pela minha avó, Laurinda, que o Senhor coloque a sua mão sobre a sua perna, que o Senhor feche aquela ferida, também sobre a coluna da minha sogra. O Senhor venha fazer um mover sobre ela, sobre a vida do nosso amigo pastor Tiago, Pai, que o Senhor venha dar um renovo para a sua família, que o Senhor venha tomar pelas mãos, que o Senhor venha, Pai, fazer um grande mover também pela vida da minha prima Isabel e seu esposo Marcelo, e também a sua filha. Que o Senhor venha colocar a sua mão também sobre a vida da família do nosso irmão Ezequiel. Pai, nós precisamos que o Senhor continue fazendo um mover na nossa cidade. Pai, que o Senhor venha libertar essas pessoas. Pai, que o Senhor venha trazer pessoas para que sejam libertas através da tua palavra neste local, em todas as nossas igrejas aqui nessa cidade. Senhor, eu peço mais uma vez, Pai, que o Senhor traga um reavivamento para essa cidade. O Senhor venha cuidar dessas pessoas. O Senhor venha trabalhar, Pai, sobre esses corações.
Que a tua mão, Pai, venha repreender todo o mal. Que o Senhor tome cada um pelas mãos. Ajuda, Pai, aqueles que estão necessitados. Pai, nosso irmão Emiliano também, que eu peço que o Senhor entre com a providência sobre os recursos que ele precisa para sustentar a sua família. Que o Senhor coloque a sua mão sobre o auxílio emergencial, Pai, que está bloqueado. Eu peço que o Senhor ajude, abençoe e livre de todo o mal. Pai, nós colocamos também nas tuas mãos as nossas vidas. Nós estamos aqui intercedendo, Pai, pela tua obra, pela vida da tua igreja, pelos teus filhos, e pedimos que o Senhor, Pai, nessa noite, venha tomar as nossas vidas com a tua mão, Senhor, e fazer mover entre nós essa ação do Espírito sobre cada um, porque nós carecemos do teu cuidado, Senhor, e precisamos que o Senhor, Pai, venha nos usar, que o Senhor venha colocar a sua mão e cuidar dos teus filhos nessa noite, porque eu te agradeço, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra, meditar sobre esse assunto que é importante, e que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, porque nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor mais uma vez, que Deus abençoe as nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18. E depois em Marcos 16, verso 15. Mateus 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16, verso 15, é o mesmo conteúdo, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma das coisas que é interessante nesse texto de Mateus capítulo 28, que Jesus, ele diz primeiro que toda autoridade foi dada a ele. O Pai revestiu ele de toda autoridade. E ele também nos compete a fazer a sua obra por essa autoridade. A autoridade de Cristo, porque em nome de Jesus, os demônios, aqui em próprio Marcos 16, vai dizer que demônios serão expulsos, falaremos novas línguas, e pessoas serão curadas. O que nós temos que fazer com esta ordem que Cristo nos deu, já que nós temos a autoridade que vem de Cristo? Pessoas como nós, que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que ensinar todas as nações, todas as pessoas, a guardar tudo aquilo que Cristo tem nos ordenado. Isso quer dizer: ide, portanto, verso 19, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos não é apenas pregar a palavra. Pregar a palavra é o início de todo o processo, aonde o Espírito Santo vem e Ele mesmo regenera a nossa mente, arranca tudo aquilo que não presta, leva embora para muito longe, nos enche de fé,
e nós nos convertemos, aceitamos a Cristo como Salvador, e Cristo nos coloca diante do Pai, para que nós possamos ser justificados através da obra dele, e também somos aceitos na família do Pai, na família de Deus. Então, para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus, nós temos que nos converter. Nós temos que aceitar a obra redentora de Cristo. Esse é o primeiro passo. Mas Cristo aqui nos diz, depois de pregar esse evangelho a toda criatura, como Marcos 16, ele diz que nós temos que fazer discípulos. E fazer discípulos não é apenas a pregação do evangelho, mas sim o trabalhar, o agir de Deus, do Espírito, e também a condução da palavra na vida daquele que necessita de transformação, daquele que tem que ser transformado, que tem que mudar, que tem que ter uma novidade de vida. E não basta simplesmente nós termos um encontro, que é primordial, mas nós temos que permanecer no caminho. E a forma de permanecer no caminho é ser discipulado. Então quer dizer, a igreja é chamada, eu, você, nós somos chamados a pregar o evangelho e fazer discípulos. Uma das coisas que é interessante é que normalmente nós temos o hábito de pregar o evangelho numa reunião, pessoas levantam a sua mão aceitando a Cristo, só que não existe um acompanhamento por essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas precisam de uma novidade, estão desesperadas. Ouvir uma palavra de conforto, alegre, que traz a paz para o coração, mas não entendeu esse chamar. E esse chamado ele tem que ser explicado através do discipulado. Então quer dizer, quando você discipula uma pessoa, a palavra discípulo, ela quer dizer aprendiz, que quer dizer também que é ser igual ao seu mestre. Então, se você quer ser um cristão, você tem que se parecer com Cristo, não com qualquer outra pessoa. Você tem que aprender da palavra de Deus para que você seja parecido com Cristo. Nós temos a ideia, muitas vezes, que simplesmente aceitar a palavra do evangelho é o suficiente. Podemos orar na nossa casa, ver um vídeo, ler um livro, ler a Bíblia, orar e parar por isso. Mas Cristo, através da sua palavra em Mateus capítulo 28, diz: ide fazer discípulos em todas as nações. É diferente de você falar de Cristo apenas, mas assim, é você levar o conhecimento mais profundo de Cristo para as nações. E isso, para que a pessoa consiga fazer isso, existem algumas coisas que nós temos que nos desprender. Primeiro, nós temos que renunciar ao nosso eu, porque nós vamos tomar tanto não, tanta porta na cara, que isso talvez possa desmotivar, mas nós temos que saber que nós estamos fazendo a obra do Rei de todo o universo. Nós temos que nos desprender dos nossos bens, dos nossos negócios, do nosso ego. Muitas vezes, uma vez perguntaram para mim assim: pastor, como é que aguenta tanta coisa? Eu falei: filho, obreiro não tem honra mais. Nós honramos a Cristo. O Cristo glorificado, que tem todo o poder. Nós temos que ter um envolvimento pessoal com Cristo, levar as pessoas a ter esse envolvimento com Cristo também. Então, se você está discipulando para que a pessoa se pareça com Cristo, se você leva as verdades do Evangelho, puro e simples, essa pessoa ela tem que transparecer a Cristo, tem que cheirar a Cristo, tem que falar de Cristo, e também, no futuro, essa pessoa também ter consciência do seu chamado para discipular, para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas antes de nós podermos chegar a esse ponto, nós primeiro temos que
nós temos que nos preparar. Os discípulos de Cristo ouviram as instruções diretamente de Cristo. Os discípulos dos discípulos de Cristo ouviram as instruções que eles ouviram de Cristo, e essas instruções, através da Bíblia, chegou até nós nos dias atuais. Então, o que nós necessitamos para discipular pessoas? Somente a palavra de Deus. Somente a Escritura. Só pela Escritura nós temos condições de discipular alguém. Mas eu conheço um material muito bom, mas se a Bíblia não estiver na primazia, se a palavra de Deus não for primazia, nós não vamos ter um sucesso absoluto. Que mais que a gente pode dizer? Aquele que está sendo discipulado, ele tem a obrigação de perguntar, ele tem a obrigação de tirar as suas dúvidas, porque, meus queridos, muitas vezes nós erramos, primeiro porque nós não conhecemos a Escritura, e quando nós temos a oportunidade de conhecer a Escritura, nós não perguntamos, nós não tentamos nos aprofundar. Jesus, ele fazia pergunta para os seus discípulos também, perguntas retóricas, que ele já sabia a resposta, mas para que eles exercitassem a fé deles. Uma outra coisa, Jesus exercia autoridade sobre os seus discípulos. Quando ordenava algo, eles obedeciam. Isso quer dizer, quando nós temos que ensinar algo para alguém, nós temos que ter a mesma autoridade, para que a pessoa entenda que nós temos que obedecer às palavras de Cristo que estão na Bíblia Sagrada. O cristão, ele precisa fazer discípulos. Ele tem que sentir essa necessidade. Porque se ele não tem essa necessidade, alguma coisa está errada com ele. Porque a obra do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente, a gente sente necessidade de falar para as pessoas aquilo que nós temos dentro de nós. Sabe? Além de ir pregar, o cristão recebeu também essa incumbência de disciplinar, de discipular. Fazer discípulos é diferente do que apenas pregar, porque nós temos que acompanhar nossos irmãos na fé até eles crescerem. E quando a gente começa a trabalhar em cima desse assunto, falando da palavra de Deus, como nós estamos falando aqui agora, tentando fazer discípulos, não meus discípulos, mas discípulos de Cristo, porque a palavra, ela vem diretamente do trono de Deus para nós. Se nós soubéssemos o valor que a Bíblia Sagrada tem, se ao menos nós imaginássemos que o que está escrito na Bíblia Sagrada é a voz audível de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nós temos que saber isso. Por que nós temos que fazer discípulos? Porque é uma ordem de Cristo. Porque as pessoas estão penando, muitas vezes dentro de uma igreja, mas com a vida destruída, porque elas não conheceram a Cristo na sua profundidade, não tiveram um encontro real e também não exercitaram esse encontro, que precisam dia a dia ter esse envolvimento com Jesus através da sua palavra, através das orações, através do convívio diário, através do seu testemunho. Isso nós temos que levar em consideração, o nosso testemunho, não somente agir na teoria, mas também na prática. De que necessitamos para discipular? Precisamos primeiro ter disposição. Sabe por quê, meus queridos? Isso dá trabalho. E dá muito trabalho. Só que pelo o tamanho do trabalho que você tem, também te dá uma recompensa muito grande. Quando você vê uma pessoa firme nos caminhos do Senhor, pode estar caindo telhado, caindo árvore, caindo tudo em cima da cabeça dele, mas ele diz assim: eu estou confiando no Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso, aquele que controla tudo e tem tudo na palma da sua mão. Quando
nós precisamos, para discipular pessoas, nós precisamos de preparo. Tem gente que acredita que a letra mata, e pega o texto e coloca o texto fora do contexto. Como é que a letra mata se você, cada vez que você aprende mais de Cristo, você tem vontade de saber quem Ele é, e se Deus está dizendo que nós temos que crescer em graça e em conhecimento como Cristo cresceu aqui vivendo na nossa terra. Então você tem que ter um preparo. Primeiro você tem que conhecer a Bíblia, estar firme nas doutrinas cristãs. Meus queridos, muita gente está saindo da igreja sendo enganado por essas seitas malignas, por igrejas que têm nome de cristãs, mas agem pior do que uma seita. As pessoas estão decepcionadas com o Evangelho porque não conhecem a Cristo. Foram apresentados para eles um Cristo que não está na Bíblia. E quando eles se deparam com a verdade, eles se decepcionam. Eles saem, vão buscar conforto em religiões muitas vezes que pregam heresias que pode acabar com a vida de um ser humano. Então você está firme nas doutrinas cristãs. Doutrinas cristãs não é corte de cabelo, não é vestido, não é roupa comprida, não é nada disso não. Doutrinas cristãs é você saber que Cristo morreu por você na cruz e fez a obra redentora e quer levar você para o céu. Doutrina cristã é saber que o Pai é um Pai amoroso que entregou o seu Filho para morrer na cruz por amor de você, por amor de mim. Doutrina cristã é saber que tem o Espírito Santo que nos orienta em tudo que nós vamos fazer e traz a morada dentro de nós, fazendo presente a pessoa do Pai e do Filho. Doutrina cristã é saber que Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele quer que nós estejamos com Ele até a consumação dos séculos, como está escrito aqui em Mateus 28. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então você precisa primeiro conhecer a Bíblia, estar firme nas doutrinas cristãs, conhecer a história do povo de Deus. Meus queridos, para que você saiba o que os primeiros cristãos passaram, e durante muitos séculos continuaram passando dificuldade, para que a palavra de Deus fosse guardada, para que nós tivéssemos ela nas mãos. Pessoas morreram no Coliseu, pessoas morreram nas fogueiras, pessoas morreram por onde quer que fosse, tinham que negar a Cristo, senão perdiam sua vida. Policarpo foi amarrado numa estaca, e ele foi apunhalado, foi tocado fogo, e ele disse assim: depois de 86 anos eu não posso dizer que eu não conheço a Cristo, sou cristão, ponto. Ele foi muito bom. Agora eu pergunto para você, esse testemunho, esses nossos irmãos que morreram para que a palavra de Deus chegasse até você, chegasse até mim, para que porque você desconhece um pouco da palavra, por qualquer coisa, nós achemos que não é o suficiente estarmos na presença do Senhor. Coloca isso na sua mente. Deus, Ele quer você do lado dele, que você se entregue a Ele. A única coisa que Ele pede para nós é a nossa honestidade, a nossa confiança e a nossa lealdade, a nossa fidelidade através da sua palavra. Conhecer as heresias para poder combatê-las. Então, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece as doutrinas que você tem que defender, se você não conhece a história de pessoas que morreram para conservar a palavra de Deus viva para que chegasse até você, como é que você vai combater a heresia? Olha, cada dia aparece uma nova, e igrejas, inclusive igreja histórica, cada dia aparece uma coisa nova. Como é que você vai combater isso? Hoje, com o advento do WhatsApp, da internet, do Facebook, as coisas, as tranqueiras, as porcarias chegam muito rápido para nós. Muitas vezes nós damos mais valor por aqueles testemunhos
do que a palavra de Deus, porque a gente não confronta o testemunho com a palavra de Deus. Uma vez aqui, há pouco tempo atrás, uma pessoa mandou um vídeo para todo mundo, dizendo que o mundo ia acabar, que, olha, um absurdo. E no meio do vídeo ela disse assim: e o Senhor me disse que nem eu ia ficar. Aí eu pergunto para você, um testemunho de uma pessoa que está desviada, que iria ficar, que não vai partir com o Senhor, você ainda bota fé? E que ainda não bate com a palavra de Deus, que é uma tremenda de uma heresia. Então nós temos que conhecer verdadeiramente a palavra de Deus para combater essas heresias. Para que a gente tem que se preparar? Para ter noção do pecado que hoje destrói e oprime pessoas. Só a palavra de Deus ela mostra quem nós somos, para saber dialogar e transmitir a mensagem cristã. O que eu mais vejo hoje, a pessoa vai evangelizar o ateu e sai evangelizada. A pessoa ela perde o argumento para poder falar de Cristo. Tem tanta coisa para nós falarmos de Cristo, do amor dele, e a pessoa perde o argumento. Às vezes fala até palavra de baixo calão para as pessoas. E a finalização da evangelização, que é onde que nós temos que levar o amor de Cristo para essas pessoas, você não vai aceitar Cristo, então você vai para o inferno. Então quer dizer, que tipo de coisa que nós temos que combater? Por que nós temos que ter preparo? Porque senão nós vamos fazer tudo isso de errado. Então, para ter preparo, primeiro, vou repetir mais uma vez: conheça a Bíblia, leia a Bíblia, conheça as doutrinas cristãs que estão fundamentadas na Bíblia. Conheça a história daqueles que conservaram as Escrituras para chegar até nós, pagaram com a vida. Conheça a palavra de Deus, se prepare para combater heresias, para ter noção do pecado que muitas vezes nós cometemos e guardamos no nosso íntimo. Não sabemos nem pedir perdão mais. Para saber dialogar e evangelizar pessoas. De que necessitamos para discipular? Para finalizar, irmãos, precisamos da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem move a igreja. O Espírito Santo é quem convence os corações. Mas ele só vai fazer lembrar a gente de coisas que a gente sabe. Coisas que a gente não sabe, ele não faz lembrar. Então, se você assiste novela das 8, quando você for evangelizar, você vai evangelizar a novela das 8. Se você assiste programas policiais, quando você sair para evangelizar, você vai falar de desgraça. Mas se você lê a Bíblia, tem uma comunhão com Deus, combate heresias, tem noção dos seus pecados, quando você for falar com pessoas, você vai ter um sucesso grande de transmitir a pessoa de Cristo na sua integralidade, diferente daqueles que não se preparam. O livro de Atos nos ensina que em Atos capítulo 1, verso 8, que o Espírito Santo ele nos dá poder para comunicar o Evangelho. Atos 8, 29, 10, 9 a 23, ele nos dá oportunidade, ele abre portas, através das nossas orações, através dos nossos atos, através de tudo que nós fazemos em nome do nosso Senhor. Ele nos dá coragem. Atos 4, 31. Ele mostra com quem falar. Atos 16, 6 a 10. Ele quebra as barreiras. Atos 10, 28. E prepara os corações. Atos 16, 14. Meus queridos, para encerrar, dedique-se à evangelização e ao discipulado. Fomos designados pelo Senhor para dar bons frutos. Cristo quer que nós demos frutos, sejamos árvores frutíferas. E você pode, essa noite, se colocar
em disposição do Senhor para que seja usado para se transformar numa árvore frutífera. Vamos orar, meus queridos. Vamos pedir ao Senhor para que venha transformar as nossas vidas, que venha mudar o nosso viver, o nosso caminhar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos aqui e pelo que o Senhor já tem feito por nós. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, por cada um que vai ouvir, Senhor. Pai, eu sei que quem dá o alcance é o Senhor. Eu peço que simplesmente o Senhor alcance pessoas que necessitam ouvir essa mensagem. Que o Senhor venha tomar os corações, que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Obrigado por o Senhor ter falado conosco essa noite. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te louvo. E eu peço que o Senhor esteja conosco, Pai, até a consumação dos séculos, conforme a tua palavra nos diz, nos garante. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa mensagem serviu para edificar a sua vida, compartilhe com seus amigos, faça o que vocês quiserem, baixe no seu celular, copie o esboço, faça o que você quiser, porque o que Deus nos deu de graça nós temos que dar de graça. E o que importa é que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E eu venho pedir para que você nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Deezer, Spotify, tudo YouTube, tudo IPR de Novaes. Que Deus te abençoe mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, nosso Deus, levante teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós dizemos amém. Deus abençoe. Um bom final de semana. Domingo às 19 horas estaremos aqui de novo. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.